Convido os irmãos que se coloquem em pé. Estaremos lendo em Mateus, capítulo de número 6. Livro de Mateus, capítulo de número 6. Meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração obedece ao tema Deus é prioridade. Deus é prioridade. Tendo como pano de fundo o texto de Mateus capítulo 6, nós vamos meditar nessa mensagem nessa noite. Eu vou iniciar a leitura a partir do versículo 24. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia ao seu próprio mal. E você diz amém? Pode assentar no seu lugar, louvando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai contar para nós que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai resgatar um povo da terra do Egito e vai fazer com que esse povo, provado pelo deserto, entre na terra prometida. Esse povo, depois de entrar na terra prometida, nós conhecemos a história, esse povo desobedece à lei de Deus e passa a esquecer dos mandamentos do Senhor na terra ao qual o Senhor havia prometido. Depois de ter tomado posse da terra e desobedecido os mandamentos de Deus, em juízo por causa dessa desobediência, Deus vai então enviar este povo para o cativeiro, para castigo por causa da desobediência a essa lei. Nós sabemos que a terra de Judá é levado cativo para a Babilônia, e Israel é levado cativo para a Síria. O rei da Síria, para repovoar a capital de Israel, que era Samaria, a partir do momento que Israel é levado cativo para a terra da Síria, o rei assírio então toma a decisão de repovoar novamente a terra da Síria. E ele toma a decisão de trazer de volta do cativeiro algumas pessoas que eram da terra de Israel, pessoas que sabiam cultuar o Deus da terra. Então ele traz do cativeiro da Síria pessoas que conheciam o Deus de Israel, para que o Senhor não deixasse de ser cultuado na terra da Síria. Mas também esse Deus, esse rei assírio, ele vai também trazer outros povos de outras nações, para se juntar com esse povo de Israel, para servir ao Senhor na terra da Síria. Então nós vamos ver agora uma mistura de povos que conheciam ao Deus de Israel e povos que pertenciam a outras nações que não conheciam a Deus. O resultado dessa mistura de povos era
um povo que adorava ao Senhor, que servia ao Deus de Israel, mas que também adorava outros deuses, prestava culto de adoração a outros deuses. Então nós vamos ver agora um povo que tem o seu coração dividido entre servir ao Senhor e servir os outros deuses pagãos da terra ao qual eles vieram. Nós vamos ver, irmão, pela Bíblia Sagrada, que é impossível um povo servir ao Senhor com o coração dividido. Um povo que tem o seu coração dividido entre servir ao Senhor e entre servir outros deuses, ou servir outras coisas, dedicar a sua vida em outras coisas, esse povo de coração dividido, é impossível que esse povo de coração dividido, ele sirva ao Senhor Deus de Israel. E é exatamente isso que Jesus ele está trazendo aqui no Sermão da Montanha. Jesus está deixando bem claro aqui no versículo 24 até o versículo 34 que é impossível servir ao Senhor com um coração dividido entre Deus e as coisas dessa terra, entre adorar e servir ao Senhor e me dedicar a minha vida nas coisas que pertencem a este mundo. Jesus está deixando bem claro que nós não temos a possibilidade de servir ao Senhor e dividir o lugar de Deus no meu coração com as coisas deste mundo. Ele vai começar o versículo 24 dizendo o seguinte, acompanha comigo aí: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus ele revela aqui no primeiro versículo que há um engano no coração do homem que acha que pode dividir Deus no seu coração com as coisas deste mundo. Ou eu ajunto tesouros na terra, ou eu ajunto tesouros no céu. Ou eu vivo uma vida de agradar a Deus com a minha vida aqui, ou eu vivo uma vida de agradar a minha carne e cuidar das coisas desse mundo. Eu não posso fazer que Deus sirva aos meus interesses seculares. Eu não posso usar a religião para atingir os meus interesses seculares particulares. Até mesmo porque a Bíblia diz que a piedade não é fonte de lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5 diz que a piedade jamais pode ser fonte de lucro. Jesus ele vai dizer que o homem piedoso não vive apegado às coisas materiais. Escute, preste atenção. Um homem piedoso, aquele que conheceu a Jesus verdadeiramente, que vive uma vida de servir ao Senhor, esse homem não pode ser apegado às coisas materiais. E aonde nós vamos encontrar embasamento bíblico para essa informação? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, não ajunteis para vós tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não pode corroer, e aonde os ladrões não podem minar e nem roubar, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e toda a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada haveremos de levar dele, tendo porém sustento e com aquilo que nos vestir, estejamos com isso contentes. Mas aqueles que querem ser ricos caiam em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas nós, como diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, nenhum soldado de Jesus Cristo se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são dessa terra. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que aquele que espera em Cristo somente para esta vida, ele
ele é considerado o mais miserável dos homens. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 26, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 15, acautelai-vos e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que este possui. Preste atenção, escute. Jesus, ele diz em Lucas capítulo 12, versículo 15, que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que este possui. Quando nós vamos comparar essa afirmação de Jesus com aquilo que nós vivemos hoje, você é valorizado pelos homens por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Esta sociedade, este mundo secular, valoriza você por aquilo que você tem. Você tem valor diante dos homens por aquilo que você tem, mas Deus não olha aquilo que o homem tem. Jesus, ele não valoriza aquilo que você tem. Jesus, ele valoriza aquilo que você é. Você pode até ter, mas se você não tiver um caráter de Cristo, você não tem valor diante de Deus. Jesus, ele não olha aquilo que você tem, os seus bens materiais, aquilo que você tenha juntado na terra, mas o caráter de Cristo, ser cheio do Espírito Santo, ter a presença de Deus, ser uma pessoa de oração, uma pessoa que tem vida com Deus. Deus não olha aquilo que você tem, mas aquilo que você é, o caráter que você apresenta diante de Deus. O homem não é valorizado por aquilo que você tem, por aquilo que ele tem, ou pelos dons que ele apresenta, mas pelos frutos que ele apresenta diante de Deus. Jesus, ele vai nos alertar que a piedade jamais vai ser fonte de lucro. Para os homens nós valemos aquilo que nós temos, mas para Deus vale aquilo que nós somos, o caráter. Jesus, ele vai deixar bem claro que é impossível servir a Deus com o coração dividido. O meu coração, ele não pode estar dividido entre Deus e as coisas deste mundo. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Preste atenção, essa palavra somente nos remete ao que? O seu coração não pode estar dividido entre Deus e as coisas deste mundo. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o coração é o que? Ter prazer em Deus, servir a Deus com prazer, com amor, com graça, amando a obra de Deus, amando Deus dessa obra, colocando o prazer na obra de Deus. Em Mateus capítulo 22 ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você vai lembrar do jovem rico. O jovem rico, ele entendeu muito bem que ele não podia servir a dois senhores. Quando Jesus, ele diz o seguinte, olha, se queres ser perfeito, pega tudo que você tem, vende, entrega aos pobres e terás um tesouro no céu. O jovem rico, ele dá as costas para Jesus, porque o tesouro do jovem rico estava na terra, o seu coração estava nas coisas desse mundo, nos tesouros da terra. Jesus chama o jovem rico para uma chamada de milagres, de pregação da palavra, e ele abre mão desse chamado por causa das coisas deste mundo. Ele entendeu que é impossível servir a Deus e servir as coisas deste mundo. Deus, ele diz no versículo 24, acompanha comigo aí, não podeis servir a Deus e as riquezas. Em outras traduções de Bíblia vão dizer, não podeis servir a Deus e a Mamon. E essa palavra Mamon significa ganho, ou Deus das riquezas daquela época. Essa palavra Mamon, que significa ganho, é tudo aquilo que o mundo valoriza. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Infiéis, sabei, o texto de Tiago capítulo 4, versículo 4 diz, infiéis, sabei que a amizade do mundo constitui-se em inimizade contra Deus, e todo aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. É impossível eu dedicar a Deus a minha vida e dividir o lugar de Deus no meu coração com as coisas materiais, com o materialismo. Deus diz, contente-se com aquilo que você tem, e Mamon diz, junte tudo aquilo que você puder. Deus diz, seja generoso, oferte, ajude o seu próximo, ajude as pessoas que estão ao seu redor, e Mamon diz, guarde para você mesmo, dedique a sua vida em ajudar a quantidade maior que você puder.
Seja ganancioso, avarento, ajunte quanto mais tesouros na terra que você conseguir. Os cuidados dessa vida tiram a nossa comunhão com Deus. Como primeiro ponto nós observamos, é impossível dividir o lugar de Deus no nosso coração. E como segundo ponto, Jesus ele vai continuar dizendo que os cuidados deste mundo, dessa vida, as coisas materiais, elas têm o poder de minar a nossa vida espiritual, de sugar o espírito que está sobre a nossa vida. Versículo 25, acompanha comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Essa palavra cuidado, você vai prestar atenção no texto bíblico, que Jesus ele vai repetir a mesma frase 3 vezes. No versículo 25 ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos. No versículo 31, portanto, não vos inquieteis. E versículo 34 ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Jesus ele vai repetir na mesma mensagem a frase 3 vezes. Jesus, quando ele repete uma mensagem, é porque ele quer dar ênfase no assunto. Você vai lembrar que Jesus, quando ele queria dar uma ênfase no assunto, ele dizia, em verdade vos digo. Quando Jesus ele quer dar uma ênfase num assunto muito importante, ele repete a frase. E Jesus ele repete a frase aqui 3 vezes para nos alertar que os cuidados dessa vida tomam a vida espiritual do crente. Ela tem poder de minar a sua vida espiritual. Isso não pode tomar o lugar de Deus no meu coração, até porque o nosso objetivo como crentes não são as coisas dessa terra, são as coisas do céu. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz, não atentando nós para as coisas que nós vemos, mas para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são temporais, mas as coisas que nós não vemos são eternas. Muitos de nós nos preocupamos mais com o dia de amanhã do que a eternidade. Nós nos preocupamos mais com aquilo que eu vou ter amanhã do que a nossa comunhão com Deus, a vida eterna, o céu, a nossa comunhão com Deus. Eu me preocupo mais em ajuntar coisas para o dia de amanhã e esqueço das bênçãos que Deus me concedeu hoje. Essa ansiedade quanto às coisas da vida é um mau sinal, que indica que o meu coração está na terra. Se eu estou ansioso quanto às coisas desse mundo, preocupado quanto às coisas desse mundo, gastando a minha vida quanto a correr atrás das coisas materiais, isso é um mau sinal que indica que o meu coração está pegado às coisas desse mundo e não às coisas de Deus. Essa repetição que Jesus faz é para nos alertar que essa ansiedade tira a nossa alegria em Deus. Essa ansiedade quanto às coisas desse mundo suga o Espírito Santo da nossa vida. Nós devemos sim usar os meios legítimos para adquirir o nosso sustento atual, mas isso não pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Muitas das vezes, irmãos, nós entendemos que a nossa vida constitui somente em correr atrás das coisas deste mundo. Jesus ele vai dizer, acompanha comigo aí no verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus ele vai nos alertar que a vida é muito mais do que o sustento atual. A vida é muito mais importante do que essas coisas. Muitos de nós estamos perdendo a nossa vida atrás das coisas, sendo que a nossa vida é muito mais importante do que essas coisas. A vida que você tem é muito mais importante do que comer, beber, vestir e ajuntar em celeiros. O texto aqui que Jesus está confrontando é isso. O assunto aqui que Jesus está confrontando é o quê? É comer, beber, vestir e ajuntar em celeiro. E Jesus está confrontando exatamente isso. Vocês correm atrás dessas coisas. Muitas das vezes eu perco a minha vida correndo atrás de comer, beber, vestir e ajuntar em celeiros. Deixa eu te entregar uma mensagem. Sabe por que muitas das vezes a sua vida está negligenciada? Porque você está correndo atrás dessas coisas. Você negligencia a sua vida espiritual correndo atrás das coisas desse mundo, em comer, em beber, em vestir, em ajuntar em celeiros. Muitas
das vezes o seu casamento está negligenciado, porque você não tem mais dedicação ao seu casamento, você se dedica em correr atrás das coisas desse mundo. O seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, está negligenciado, porque a sua preocupação é correr atrás das coisas dessa terra, em comer, em beber, em vestir, em ajuntar em celeiro. O seu chamado, a obra de Deus na sua vida está negligenciada. A sua família, você não se dedica mais à sua família como antes, porque o seu foco é trabalhar, seu foco é ajuntar em celeiros. Isso não é ilícito, mas se a minha vida é dedicada somente a isso, eu estou fora do propósito de Deus. Se eu dedico a minha vida somente em comer, beber, vestir, ajuntar em celeiro, eu estou fora do propósito de Deus. Deus tem chamado pessoas para uma obra, Deus tem chamado pessoas para cuidar da sua vida, cuidar do seu casamento, cuidar da sua vida espiritual. Pessoas que não oram mais, pessoas que não jejuam mais, pessoas que não leem a Bíblia mais, não têm comunhão com Deus mais, não têm vida de oração, porque o seu propósito é correr atrás das coisas desta vida. Nós negligenciamos a nossa vida e o propósito de Deus para juntar tesouros na terra, para comer, para beber e para vestir. E Jesus, ele está deixando bem claro que este é o assunto que permeia a nossa vida. Jesus, ele dá os exemplos das aves, dizendo o seguinte: olha, uma ave, ela não se aflige quanto ao futuro. Um animal, muitas das vezes, inferior, Deus, ele tem poder de sustentar. E nós, muitas das vezes, que somos chamados filhos de Deus, nós não confiamos na providência de Deus na nossa vida, que Ele é poderoso para prover, que Ele é poderoso para te sustentar, e aí você traz uma ansiedade, um cuidado com esta vida, que os animais não têm, as aves não têm, ou seja, as aves não se afligem quanto ao futuro. Nós somos mais preciosos para Deus e mais próximo dele do que os animais. Se os animais que não trabalham e Deus sustenta, quem dirá o Filho de Deus, ao qual Ele é provedor e sustentará pelo poder da sua palavra? Deus, Ele é um Deus provedor. Muitas das vezes nós esquecemos disso. Quando Ele diz, vocês não têm poder de acrescentar um côvado sequer na sua vida, Ele está dizendo, olha, se você não tem poder de acrescentar um côvado na sua vida, centímetros, quem dirá acrescentar coisas para o dia de amanhã? Você não tem poder de prever o que vai acontecer amanhã. Por isso é melhor do que se vestir do que Salomão, é ter a sabedoria de Salomão. Muitas das vezes nós nos preocupamos em nos vestir como Salomão. Qual roupa que eu vou vestir? O que eu vou comer? Quanto de valor eu vou ter na minha conta financeira? Mas nós não nos preocupamos em ter a sabedoria de Salomão. Nós muitas das vezes nos preocupamos com as vestes e esquecemos que melhor do que as vestes é ter o conhecimento e a graça de Deus. Nós negligenciamos a nossa vida com Deus para ter as coisas de comer, beber e de vestir. As vestes vão ser lançadas no fogo, juntamente com aqueles que procuram essas coisas. Ele diz, ó, aqueles que procuram as vestes, aqueles que estão correndo atrás dessas coisas, eles vão ser lançados no fogo juntamente com as vestes. Uma roupa que hoje está na moda e amanhã perdeu, a moda mudou, essa roupa amanhã vai ser lançada no fogo. E lá vai o crente correr atrás da nova moda, trabalhar para conseguir a nova roupa, trabalhar para conseguir o ganho financeiro. Não estou dizendo que isso é pecado, mas se isso toma o lugar de Deus no nosso coração, nós fugimos do propósito e da vontade de Deus. No versículo de número 28, acompanha comigo aí. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Jesus, ele vai fazer uma observação aqui que eu acho muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, ele observando quem estava ao seu redor, ele diz, olha, vocês andam procurando essas coisas, e quando Jesus ele diz, ó, por que andais ansiosos? Jesus, é tão interessante a forma de Jesus, ele discernir as pessoas que o ouviam. Jesus olhava para aquela multidão que o ouvia, ele discernia quem eram as pessoas que estavam ao seu redor. Jesus olha para aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação do Sermão do Monte, ele diz, olha, eu observei o seu modo de vida, e eu vi que vocês andam ansiosos quanto às coisas desse mundo. Vocês andam assim, o modo de vida que você tem é preocupado com as coisas deste mundo, em comer, em beber, em vestir, em ajuntar tesouros na terra. Vocês andam, esse é o modo de vida que vocês têm, irmão.
você consegue discernir de longe uma pessoa que é materialista, que a vida dele é juntar tesouros na terra. O que governa a vida dele são os bens materiais. Enquanto mais ele tem, ele mais quer. Você consegue discernir. Em contrapartida, Jesus também vai discernir aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, que não está preocupado com as coisas deste mundo, pessoa que está preocupada em ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, o verdadeiro crente. A Bíblia diz que Jesus ele vai chegar para Natanael e vai dizer o seguinte: aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você consegue identificar, porque a sua mente não está na terra, a sua mente está no céu. A pessoa procura ter uma vida de oração, busca conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus. Jesus está dizendo o seguinte: vocês andam ansiosos, dizendo o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos beber. Ou seja, o assunto que permeava a vida dessas pessoas eram as coisas materiais, bem semelhante ao que acontece nos dias de hoje. Você conversa com crentes que só falam sobre as coisas dessa terra, pessoas que não têm um testemunho de vida com Deus para contar, de uma experiência que Deus deu para contar, de uma manifestação sobrenatural, uma experiência sobrenatural com Deus para contar, só coisas desse mundo. Mas Jesus, ele sabe quem é quem. Jesus ele consegue identificar aquele crente materialista que procura só as coisas dessa terra, entre aquele que dedica a sua vida naquilo que Deus chamou ele, na vida de oração, na vida de jejum, em ter uma vida de comunhão com Deus, de entregar a sua vida incondicionalmente, de gastar a sua vida na presença de Deus, em conhecer a Deus verdadeiramente através da palavra e através de uma experiência com Deus. Tem crentes que você conversa que o sonho dele é ter um carro melhor, é ter uma moto melhor, é ter uma casa melhor. Isso não é ilícito, mas o único assunto é esse. Você não encontra pessoas dizendo que querem ter uma experiência com Deus, que querem ter mais de Deus, que querem se santificar, que querem fugir do pecado. Esse é o propósito da nossa vida. Se as coisas desse mundo tirarem o nosso foco, nós estamos destoando daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. O assunto que permeia a nossa vida não pode ser comer, beber, vestir e ajuntar em celeiros. Versículo 30 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que Jesus ele vai repreender esse povo e vai dizer: olha, vocês são um povo de pequena fé? Por quê? Porque um povo de pequena fé, ele precisa amadurecer. Um povo de pequena fé que não crê que Deus ele pode prover na sua vida, é um povo que precisa ter a sua fé amadurecida. A verdade é que quanto mais fé você tem, menos preocupações você tem. Irmãos, pode estar dando tudo errado na vida de quem tem fé, na vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que está ligada no céu, de uma pessoa que vive na presença de Deus, mas essa pessoa vai crer que Deus é um Deus que pode mover as águas e transformar toda aquela situação para a glória do nome dEle, até mesmo porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Quanto mais fé eu tenho, menos preocupações eu tenho. É isso que ele está dizendo. Sabe por que você é ansioso quanto às coisas dessa vida, entre comer, beber e vestir? Sabe por que você é ansioso, preocupado, cuidadoso com isso? Porque a sua fé é pequena. Mas se a sua fé for grande, se você amadurecer na fé, quanto mais fé você tiver, menos preocupações com essa vida você vai ter, porque Deus é um Deus provedor na vida de quem tem fé. Quem crê nisso, diga amém. Versículo 31 diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha o que ele diz: vocês estão inquietos. Por que vos inquieteis? Você consegue observar uma pessoa que a única preocupação dela é as coisas deste mundo, ele fica inquieto. Ele não consegue viver uma vida em paz. Ele sai de um culto desse e a preocupação dele é: o que vai ser amanhã? É uma pessoa inquieta, ele não consegue viver uma vida em paz na presença de Deus. Ele consegue vencer uma luta hoje e, não satisfeito, ele já está preocupado com o dia de amanhã. E Jesus ele discerne isso. Vocês são inquietos e vocês dizem, ou seja, o único assunto que permeava esse povo era comer, beber e vestir. Versículo 32, versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas,
pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. O mais impressionante nessa palavra, irmãos, é que Jesus ele vai deixar bem claro que quem está preocupado com essas coisas é aquele povo que não conhece a Deus. Jesus ele deixa bem claro dizendo o seguinte, quem crê em Deus não preocupa com essas coisas, mas aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, que não conhecem a eternidade, são essas pessoas que se preocupam com isso. Por que Jesus está dizendo isso? Porque aquela pessoa que foi salvo verdadeiramente, o seu nome está escrito no céu, a sua preocupação é a edificação da sua alma, e não as coisas deste mundo. Ele deixa bem claro que a preocupação com as coisas deste mundo é um pecado pagão. Quem não conhece a Jesus, se preocupa com as coisas deste mundo, com comer, beber e vestir. Quem busca essas coisas são os gentios que não conhecem a Deus. Você pode ter certeza, se você vê uma pessoa que se diz crente, mas que o que queima no seu coração é as coisas desse mundo, ele não conheceu a eternidade. O céu não faz parte da vida dele. Se o que queima no seu coração é as coisas deste mundo, você não tem comunhão com o céu e com a eternidade. Porque uma pessoa que verdadeiramente foi salvo, a ânsia dele é querer mais de Deus, mais da presença daquele que o salvou, de ter uma experiência com Deus, de conhecer o Deus que morreu na cruz para o salvar. Quem está ansioso por essa vida não conhece a providência de Deus. Se o meu desejo ardente é por este mundo, eu não conheço o mundo vindouro. E olha o que ele diz, o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Deus, ele é um Deus provedor, ele conhece. É tão interessante que Deus, ele é tão provedor, que ele possui todos os recursos para acrescentar na nossa vida aquilo que nós precisamos. Todas as nossas necessidades, elas são supridas por Deus. E você vai observar isso na Escritura, que Deus, ele conhece todas as nossas necessidades. Sendo um Deus provedor, nós não podemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Deus ele é um Deus provedor e Ele supre todas as nossas necessidades. Caminhando para o final, nós vamos analisar agora o terceiro ponto. A buscar a Deus em primeiro lugar tem que ser o dever de todo crente. Nós observamos o primeiro ponto, que é impossível ter o coração dividido. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu busco as coisas deste mundo. O segundo ponto, nós observamos que os cuidados dessa vida tomam o lugar de Deus em nosso coração. E como terceiro ponto, nós vamos observar no verso 33, que buscar a Deus em primeiro lugar, colocar a Deus como prioridade, é dever de todo crente. Acompanha comigo aí. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É tão maravilhoso que Jesus ele diz que existem coisas melhores para nós buscarmos, senão as coisas desse mundo, ou seja, o comer, o beber e o vestir. E essas coisas melhores que ele diz, ele deixa bem claro o que é: o cuidado da sua alma e a felicidade eterna. É isso que Jesus ele chama atenção para nós buscarmos. O cuidado da sua alma, a edificação da sua alma, a sua vida de comunhão com Deus e a sua felicidade eterna. Você vai lembrar comigo que em Lucas capítulo 10, versículo 42, Jesus vai entrar na casa de Maria. E então Maria, mais do que rápido, ela se ajoelha aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar. Em contrapartida, Marta, preocupada com os afazeres do dia a dia, ela se inquieta nos seus afazeres e questiona Jesus: mestre, eu estou aqui na correria do dia a dia e Marta está aí aos seus pés, tu não vai ordenar que ela deixe este momento contigo e me ajude? Então Jesus ele vai dizer: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas, porém Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, não existe nada mais importante do que a presença de Jesus. Estar aos pés de Jesus deve ser prioridade na vida do crente. Por mais que haja muitos afazeres, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a prioridade na vida de Maria foi: Jesus está dentro da minha casa. Jesus não vem dentro da minha casa todos os dias. Eu quero aproveitar a oportunidade que Jesus ele está aqui, e eu quero me colocar aos seus pés para ouvir o que Jesus
tem para dizer. Não importa os afazeres deste mundo, não importa se eu tenho que cozinhar, se eu tenho que lavar, se eu tenho que passar, a prioridade é o meu devocional diante da presença de Deus. E Jesus, ele diz, olha, a coisa mais importante ele escolheu, e essa não lhe será tirada. O mais importante é a edificação da minha alma, a edificação da minha vida, a minha felicidade eterna. Eu tenho que me decidir, ou eu agrado a Deus e edifico a minha alma, ou eu agrado a mim mesmo e cuido das coisas deste mundo. Mas existe uma cura para essa preocupação, existe uma cura para essa ansiedade, para esses cuidados do mundo, e a cura está na edificação da sua alma. Eu ainda continuo crendo no principal remédio que a Bíblia tem para nós, que é a oração, o jejum e a leitura bíblica. Esse é o principal remédio que Jesus deixou para confrontarmos a carne, as coisas deste mundo. Deixa eu te entregar uma mensagem. Conhecimento técnico da verdade, isso não é comunhão com Deus. Frequência na igreja, isso também não é comunhão com Deus, irmãos. Ter cargo na igreja, isso não é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é oração, jejum e leitura bíblica. Muitas das vezes nós substituímos a verdadeira comunhão com Deus com frequência na igreja. Nós substituímos a verdadeira comunhão com Deus com conhecimento técnico da verdade. Eu sei as doutrinas da fé cristã. O que adianta conhecer as doutrinas da fé cristã se eu não sinto a presença de Deus? Se eu não falo com Deus e Ele não responde às minhas orações? Se eu não sei que Deus está me ouvindo? Se eu não tenho certeza da presença de Deus? Quantas pessoas não estão próximos dessa obra e longe do Deus dessa obra? Pessoas que gastaram 10 anos da sua vida na igreja, se dedicando na obra, mas longe do Deus dessa obra, negligenciando vida de oração, de jejum, de leitura bíblica, mas trabalhando na obra de Deus, exercendo seus dons, exercer dons na casa de Deus. Isso não é comunhão com Deus. Eu preciso ter uma vida de edificação da minha alma. Pregar não salva, cantar não salva, escrever o meu nome 10 anos na igreja como um cooperador na obra, isso não tem poder de salvar. Mas o que salva e edifica minha alma é uma vida constante de oração, de leitura bíblica, de jejum, de busca pela presença desse Deus. Nós invertemos e achamos que muitas das vezes frequência na igreja é vida com Deus. É importante sim, estarmos em comunhão, mas não longe do Deus dessa obra que está presente aqui nessa noite. Em primeiro lugar, a principal preocupação de um crente, irmãos, tem que ser a fé cristã. Que Deus ele seja o único desejo acima de todos os outros na sua vida. Que você prefira o céu em lugar dos prazeres materiais. Que você prefira cumprir o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, entre os prazeres deste mundo e desfrutar das coisas da terra. A religião só vai ser proveitosa se me conduzir ao céu, se me conduzir à eternidade. Se eu gastar minha vida toda sendo religioso, me dedicando a minha vida a Deus, e isso não me conduzir ao céu, não valeu a pena, irmãos. Se eu usar da religião para alcançar as coisas dessa terra, não valeu a pena servir a Deus. Mas o nosso propósito principal de servir a Deus tem que ser caminhar para o céu. E ele diz no versículo 33, buscai o Senhor e toda a sua justiça. É interessante Jesus ele falar aqui sobre a justiça, que em certo momento ele diz o seguinte, olha, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer ali? Olha, os fariseus, eles fazem coisas para serem vistos pelos homens, mas nós não. Nós fazemos as coisas para a glória de Deus, porque nós obedecemos ao chamado de Deus. Nós fazemos as coisas porque Deus tem visto, e não porque os homens têm visto. Então, essa justiça que excede a justiça dos fariseus eu não faço para os homens, mas eu faço para Deus. Ainda que os homens não vejam, Deus tem visto. E Deus ele não agrada daquela oração gritante na igreja. Deus agrada daquela oração no secreto, que muitas das vezes ninguém viu, que muitas das vezes ninguém sabe. Aquele que busca no secreto, aquele que ora no secreto, aquele que jejua no secreto, aquele que tem vida de oração, de leitura bíblica no secreto, é desse que Deus te agrada. Mas essa justiça que Jesus ele está dizendo que excede a dos fariseus, também está ligado a nós temos que fazer mais do que os fariseus. E nós sabemos que os fariseus eram pessoas que faziam na obra de Deus. A Bíblia diz que Jesus
vai dizer o seguinte, que os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, oravam, davam o dízimo e se dedicavam na leitura da lei, na obra de Deus. O que isso mostra para nós? O fariseu, como você bem sabe, é um filho do inferno, hipócrita, que serve a Deus nas aparências, mas o seu coração está contaminado com o orgulho, com a avareza, com a aparência diante dos homens. Se um filho do inferno jejua 2 vezes por semana, o que será de nós que nem jejuar nós jejuamos? Que nem comunhão com Deus nós temos? É isso que Jesus está dizendo. Muitas das vezes, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque um filho do inferno jejua 2 vezes por semana, e nós, que nos dizemos filhos de Deus, nós nem sequer jejuamos. É isso que Jesus está dizendo. A sua justiça tem que exceder a justiça do fariseu. Se o filho do inferno jejua, você que é filho de Deus, tem que jejuar. Se o filho do inferno busca ter comunhão com Deus, da forma dele que Deus não recebe, você que é filho de Deus, muito mais, porque tem comunhão verdadeira com esse Deus, deve se dedicar à presença de Deus. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e toda a sua justiça. Essa justiça tem que exceder a justiça dos hipócritas e dos fariseus. Nós temos que nos dedicar em espírito e em verdade. Aí ele diz, e essas coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. É interessante observar, irmãos, que a única coisa que o gentio tem são essas coisas. O gentio, ele não tem Deus. O gentio, ele não tem a palavra de Deus. Aquele que não conhece Jesus não tem comunhão com o Pai. A única coisa que eles têm são comer, beber, vestir e ajuntar em celeiros. Nós não. Além dessas coisas, nós temos tesouros no reino dos céus. Há uma responsabilidade sobre a nossa vida de buscarmos esse Deus que tem o poder de fazer nas nossas vidas. Queremos muitas das vezes as coisas, mas não queremos Deus. Você vai lembrar de Filipe. A Bíblia diz que Filipe, ele diz para Jesus, Senhor, mostra-me o Pai e isso me basta. Jesus, ele vai repreender Filipe e vai dizer, mas olha, há tanto tempo estou convosco, não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim, que eu e o Pai somos um? Mas eu entendo Filipe. Filipe, ele está dizendo para Jesus, olha o que Filipe está dizendo para Jesus, Jesus, mostra-me o Pai e isso me basta. Jesus, eu não quero outro tipo de coisa. As pessoas estão atrás de Jesus, as multidões, estão atrás de Jesus pelas curas, pelos casamentos, pelas portas abertas, pelos milagres, pela prosperidade. E Filipe vê todas aquelas pessoas atrás de Jesus por essas coisas, as portas abertas. E Filipe então vai dizer para Jesus, Jesus, eu não quero o que essas multidões estão procurando, eu quero o Pai. Jesus me dá o Pai, eu quero o Pai e isso me basta. Está mostrando o coração de um homem que não quer nada, irmãos. Muitas vezes nós estamos atrás de coisas que vão se perder ao longo do tempo, coisas que não produzam fruto de caráter eterno, coisas que não têm fruto de justiça. E Filipe vai dizer, Jesus, a única coisa que eu quero é o Pai, mostra-me o Pai e isso me basta. Que a melhor parte da sua vida, meu irmão, seja dedicada a Deus. E Jesus, ele diz, e todas essas coisas serão acrescentadas. É tão interessante que Jesus, ele vai dizer, olha, se você buscar a Deus em primeiro lugar, todas essas coisas que você procura, que coisas? O comer, o beber e o vestir, todas essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Por quê? Porque Ele é um Deus de promessas para esta vida presente. Deus, ele também realiza coisas na nossa vida, eu sou uma prova viva disso. Deus tem me abençoado desde a minha conversão. Eu me converti a Jesus há 12 anos atrás, eu não tinha nada, não era ninguém, e Deus, pela sua infinita misericórdia, me cercou com muitas bênçãos. É prova viva nas nossas vidas que Deus é um Deus que prospera, mas ao buscar a Deus em primeiro lugar, Ele tem poder de acrescentar nas nossas vidas essas coisas. Nós vamos ver em toda a Bíblia, homens de Deus que pediram, e Deus concedeu. Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus deu. Davi pediu ao Senhor o Espírito Santo, e Deus deu. Eliseu pediu ao Senhor porção dobrada do Espírito, e Deus deu. Pedro pediu a Jesus que andasse sobre as águas, Jesus concedeu. E Jesus, ele concede essas coisas, as bênçãos, para que a alegria do seu povo seja completa. Em João capítulo 16, versículo 24, Jesus, ele diz, até agora nada pedis em meu nome, pedis e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. É lícito que venhamos pedir ao Senhor essas coisas, mas não buscar essas coisas em primeiro lugar.
Deus não deixará de suprir o necessário amanhã. E para mim entregar a mensagem, versículo 34 diz assim: porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus, ele está deixando bem claro que o amanhã, o crente muitas das vezes ele não pode ficar perplexo com o amanhã, porque o amanhã ele não nos pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Muitos de nós estamos mais preparados para o amanhã do que para o céu. Você vai lembrar daquele rico que dizia o seguinte: olha, eu vou destruir esses celeiros que eu tenho, e eu vou construir outros celeiros maiores, e eu vou dizer para minha alma: alma, regala-te, cuida-te, folga-te. Aí a Bíblia diz: louco, amanhã te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Muitos de nós estamos tranquilos quanto amanhã, temos o que comer, o que beber e o que vestir. O que será da sua alma amanhã? Irmãos, você fica observando pessoas que se dizem crentes, materialistas, e você pode ter certeza que essas pessoas vão ter uma surpresa no dia do juízo final. Pessoas que usaram a palavra de Deus para adquirirem coisas materiais, para juntarem tesouros na terra, crentes materialistas. Essas pessoas vão ter uma surpresa no dia do juízo final, porque a Bíblia diz que Deus vai fazer com que você preste conta de toda a sua vida aqui. Ou eu vivo uma vida de agradar a Deus e buscar a presença de Deus, ou eu vivo uma vida de agradar a mim mesmo e ajuntar tesouros nessa terra. Jesus, ele deixa bem claro que muitos de nós estamos mais preocupados em acrescentar coisas para amanhã do que para a eternidade. Nós perdemos o céu para correr atrás das coisas dessa terra. O crente, você pode ter certeza que o crente que gasta a sua vida em oração, ele jamais vai estar preocupado com as coisas dessa terra. Uma pessoa que você olha e você vê que é uma pessoa de oração cheia do Espírito Santo, ele jamais vai estar preocupado com as coisas desse mundo, porque o seu objetivo é agradar aquele que o salvou. O problema de amanhã, eu vou resolver amanhã. Há tempo suficiente para me resolver o problema de amanhã. É isso que Jesus está dizendo: olha, o amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Há tempo suficiente para resolver o problema de hoje, há tempo suficiente para resolver o problema de amanhã. Jesus está deixando bem claro nessa mensagem, irmãos: não seja o seu próprio atormentador, não fique ansioso, cuidadoso, preocupado com as coisas dessa vida. Não venhamos sair de um culto como esse preocupado com o que vai acontecer amanhã, mas saia daqui com o objetivo de ter mais vida de oração, vida com Deus, de ter uma experiência com Deus. As coisas de Deus devem ser prioridade na vida de um crente, senão o único testemunho que nós vamos contar é de ter ajuntado tesouros nessa terra. Nós não vamos ter testemunho para contar das coisas espirituais, sobrenaturais, dos milagres, das coisas que Deus tem poder de fazer. Ninguém pode servir a dois senhores: ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as coisas materiais. Um povo de coração dividido jamais vai ser capaz de servir ao Senhor. Que o nosso coração não esteja dividido entre Deus e as coisas dessa terra, mas que o nosso coração esteja entregue inteiramente, incondicionalmente à presença e à palavra de Deus. Que o nosso coração não esteja dividido, mas que o nosso coração pertence àquele que nos salvou, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus infunde isso entre nós, porque Jesus está voltando. Meu irmão, Jesus, ele diz que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós não podemos desmaiar, porque Deus, ele exorta aquele que ele ama, e ele repreende aquele que ele tem por filho. A Bíblia diz que se Deus, ele repreende aquele que ele ama e nós somos repreendidos pelo Senhor, isso é um sinal que o Senhor ainda te ama e ainda quer resgatar a sua vida espiritual. A Bíblia diz que na igreja, em 1 Coríntios, um exorta, outro consola e outro edifica. E glória a Deus pela palavra de exortação que nos traz mais perto da presença de Deus, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir.